Bom, gente, eu vou partir agora para esse desafio, né, de falar para vocês sobre o tema, o título que o Jacques Alain Millet deu a este capítulo, essa lição, vamos dizer assim, é interessante, desmontagem da pulsão, né? Então a gente precisa primeiro entender, né, então, se ele está falando de desmontagem, é porque o Lacan está vendo a pulsão como uma montagem, né? E aí a gente também vai poder estabelecer um pouquinho a diferença entre a montagem e o programa. Qual é a diferença entre uma montagem e o programa, né? Bom, mas eu vou chegar lá. De início, eu só queria adiantar o seguinte. Como a gente viu na última aula, né, na última lição do Lacan, ele introduz a pulsão através da transferência. E aí a primeira questão que se coloca aí é como é que passamos da transferência à pulsão, né? Porque ele vai conceituar a pulsão, ele vai conceituar a transferência, vai trabalhar a transferência, né? E como é que da transferência passa para a pulsão, né? Bom, então, nessas duas últimas lições, uma coisa importante, eu queria só relembrar vocês, é o seguinte, é a afirmação que o Lacan faz em relação à transferência. Ele dá uma definição de transferência. A transferência é a atualização da realidade inconsciente. Ou seja, a transferência introduz a realidade inconsciente. Através da transferência, temos acesso à realidade do inconsciente. E essa realidade, diz Lacan, é a realidade sexual. Melhor dizendo, é a realidade pulsional. Então, quando a gente fala de sexual, de sexualidade, a gente está falando de pulsão, né? Enfim, de pulsão, né? A gente sabe que o primeiro dualismo freudiano é entre pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais, né? E depois ele vai introduzir o segundo dualismo pulsional, onde ele vai falar de pulsão de vida e pulsão de morte. Para depois o Lacan dizer que toda pulsão, na realidade, é pulsão de morte. Mas isso a gente não vai ver hoje. A gente vai ver na próxima aula essa afirmação do Lacan, né, que não se trata exatamente do monismo junguiano, né? A gente vai ver qual é a diferença quando Lacan diz que toda pulsão é pulsão de morte. Bom, então, a partir daí, né, Lacan define o sentido da realidade do inconsciente como sexual. Aliás, esta era a posição de Freud. E foi justamente isso o motivo da divergência entre Freud e Jung. Jung nunca acreditou, isso é importante dizer, na realidade sexual do inconsciente. Ele afirmava a existência de uma libido dessexualizada, enquanto Freud sempre se manteve firme à ideia de que a realidade do inconsciente é pulsional. Agora, a realidade do inconsciente é pulsional. Qual seria o sentido disto? Né? O que significa a gente dizer que a realidade do inconsciente é pulsional? Então, você veja bem que nessa afirmação ele está articulando o inconsciente às pulsões, né? Então, o que você tem a nível do inconsciente, você tem o representante da representação, né? Você tem a representação, o representante ideativo, né? E o afeto, né? A questão do afeto é que ele não é passível de ser recalcado, né? Só as ideias, os representantes ideativos da pulsão, né? Então, é toda essa questão de o que se faz com o afeto. Pois bem, qual o sentido disto? A realidade do inconsciente é pulsional. A pulsão, como diz Lacan, no seminário 11, gente, o problema é que eu estou trabalhando a pulsão no contexto do seminário 11. E é lógico que ela tem um percurso,
mas eu só estou trabalhando a pulsão no contexto do seminário 11. A pulsão, como diz Lacan, é uma montagem pela qual se traz a sexualidade como real para o campo do imaginário e do simbólico. Isso é interessante, porque nesse seminário ele vai introduzir a pulsão justamente na sua dimensão real, né? O que é um pouco diferente da pulsão lá atrás, no gráfico do desejo, essas coisas todas. Então, ou seja, é uma montagem, né? E é tão interessante que o Lacan vai usar uma expressão que eu até botei nesse texto de chamada, né? É uma montagem que não tem pé nem cabeça, né? É interessante essa expressão porque, de fato, se você olhar e observar os elementos da pulsão, realmente é uma coisa doida, porque você isso fala da própria pulsão, né? Então, o que ele vai dizer é que é uma montagem que não tem pé nem cabeça. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso. Bom, então, a pulsão, como diz Lacan, é uma montagem pela qual se traz a sexualidade como real para o campo do imaginário e do simbólico, né? Então, assim, o real, a gente sabe, não é a realidade. O real é feito tanto de simbólico quanto de imaginário. Ou seja, o real, ele, ainda que ele escape ao sentido, escape ao simbólico, escape ao imaginário, você só pode pensar o real a partir do simbólico e do imaginário. Do contrário, o puro real, né, não há como a gente discerni-lo, né? É sempre nessa articulação borromiana, o real, o simbólico e o imaginário. Então, por exemplo, quando alguém aparece pela primeira vez, achamos que podemos saber o sexo dessa pessoa, né? A questão é que nunca se pode não, a questão é que nunca se pode saber de imediato se a pessoa é um homem ou uma mulher na esfera do inconsciente. Isso é importante. Na esfera do inconsciente, não há como a gente saber se o sujeito lá é um homem ou uma mulher. Pode-se determinar o sexo do sujeito na esfera social. E, na maioria dos casos, na esfera biológica. Mas não se pode dizer nada na esfera do inconsciente, porque não existe pulsão possível que defina a sexualidade genital. Por isso, porque não há como definir a sexualidade no seu caráter genital, é que ele vai dizer que toda pulsão é sempre parcial, né? Não há, mas é parcial? Não, ela é parcial, né? Não há, por quê? Porque não existe pulsão genital. E, portanto, não há como, a nível do inconsciente, e é isso, é pensar a nível do inconsciente o que é um homem, o que é uma mulher. Então, não há como, a nível do inconsciente, dizer, não é porque o sujeito tem um pênis que ele é homem e a mulher é mulher porque tem uma vagina. Por quê? Porque se trata da esfera do inconsciente. Então, não há como a gente dizer, a partir do gênero, se aquele sujeito é um homem ou se é uma mulher, né? Porque não existe, a nível do inconsciente, a inscrição da diferença. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Bom, então, é isso. A pulsão é sempre parcial. Por quê? Porque não há pulsão genital. Bom, então, após essa pequena introdução, né, na fala de hoje, porque o Lacan, nesse capítulo, o que ele faz? Ele fala de muitas coisas, né? Ele faz comentários acerca do texto freudiano, vários comentários, entendeu? Alguns muito difíceis de você entender
de você discriminar, discernir, entendeu? Então, hoje, o que eu basicamente trouxe para vocês é... Vamos tratar do quê? Da diferença entre instinto e pulsão. Que o Lacan aborda nessa lição de uma maneira abrangente, entende? Eu achei bem interessante, assim, porque, assim, parece que o que eu fiquei achando é o seguinte, é muito fácil, assim, o que eu achei muito difícil no texto é entender o que é o instinto no que diz respeito ao ser humano, né? Porque a gente se acostuma a dizer que não, instinto não existe, né? Na medida em que, a partir do momento que a gente está no campo da linguagem, né? Toda e qualquer demanda ela está submetida ao significante, né? Então, o que é o instinto? E o Lacan fala do que é o instinto e qual é a diferença do instinto para a pulsão. Esse será o nosso desafio de hoje, da gente poder tratar dessa diferença entre pulsão e instinto. Porque essa diferença ela é fundamental, pois toda a obra de Lacan destaca o fato de não haver base comum entre o instinto e a pulsão. E, portanto, é um equívoco realizar qualquer aproximação do conceito de pulsão ao registro orgânico. E nós, analistas, temos muita dificuldade, né? A gente adora falar de pulsão, né? Mas o que seria o registro do orgânico? O organismo também existe. Nós somos também um organismo vivo. E o que é esse organismo? O que é o instinto? Vou chegar lá. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Porque ele vai falar da pulsão, nesse capítulo, a partir da diferença em relação ao instinto, né? Então, ele vai usar o instinto para falar da pulsão. E o que é o instinto e o que é a pulsão? Então, enquanto o instinto é uma necessidade momentânea, passível de ser extinta, tal como a fome ou a sede, a pulsão, ao contrário, é uma força constante, persistente, contínua e exigente. Nas palavras de Freud, é uma medida de exigência de trabalho feita ao psíquico a partir do corpo. Compreende? Então, a pulsão ela é trabalho, ela dá trabalho, ela exige trabalho, né? Ela, né? Então, e ela não para, ela não para. A pulsão de Lacan, é interessante essa que ele bota no seminário 11. Ele diz assim, que a pulsão não tem dia nem noite, não tem primavera nem outono. Ela não tem subida e nem descida. Aí sou eu que estou falando. Ela não descansa e muito menos não tira férias, né? É um trabalhador incansável. Ela não para. É uma força constante que deixa uma tensão permanente, ao contrário do instinto, que é uma força determinada e instantânea, com um objeto e uma finalidade definida. Por exemplo, a fome do bebê corresponde ao leite materno. Mas não há objeto, por exemplo, que corresponda à pulsão oral. Então, como não há objeto que corresponda à pulsão oral, então a gente pode dizer que o próprio objeto é a falta, né? Falta o objeto, né? O próprio Freud chega a dizer, quer dizer, ele chega a dizer que o objeto da pulsão não tem a menor importância, né? A menor importância. Então, a pulsão, na realidade, ela contorna
E esse significante contornar é muito importante, porque isso fala da pulsão. Então, a pulsão, essa imagem que eu botei aí no cartaz, né, que a gente vai voltar, a gente na próxima vez, eu vou falar melhor dessa imagem que eu trouxe aí para vocês, né, porque ela fala justamente desse circuito pulsional. Então, esse significante, circuito, contorno, são dois significantes importantes que caracterizam, que marcam a pulsão. Eu diria que determinam a pulsão. Então, o que acontece? A pulsão, na realidade, ela contorna o furo deixado pela falta do objeto, desenhando o vazio de sua ausência e cumprindo o objetivo de sua satisfação. Retornar para insistir e recomeçar. Entende? Então, essa é um pouco a diferença que a gente faz, por exemplo. Né? Na pulsão não tem um objeto a ser consumido, como no instinto. Né? Você está com fome, você vai lá e come. E obtém um alívio. E obtém um prazer. Então, a gente vai ver também que no instinto tem prazer. Né? Mas qual é a diferença do prazer no instinto e do prazer na pulsão? Então, isso é interessante, porque o objeto não tem importância alguma na realidade. Né? Porque ele pode ser qualquer um. Né? Então, é nesse percurso que a pulsão se satisfaz. O problema é que a gente não fica satisfeito com a satisfação pulsional. Esse é o ponto. Né? Óbvio que o que você vive a nível da pulsão é esse desencontro. Né? Então, o objeto ele é completamente variável. Não existe um objeto definido, né, como no instinto. O objeto é qualquer um. Né? E é claro que, obviamente, depois eu vou dizer que esse qualquer um não é bem qualquer um, mas, a princípio, a gente pode ficar por aí dizendo, bom, é qualquer um. Então, a pulsão, no que diz respeito ao objeto, ela é um contorno. Então, o que ela faz, a pulsão? Ela contorna o objeto que não há, e nessa o vazio ele é desenhado através desse contorno. Porque o que faz? A pulsão ela contorna o quê? Esse objeto ausente. Entende? E ela não para. A pulsão ela é permanente. Então, diferente da pulsão, o instintual, diz Lacan, ele usa essa metáfora, é a reação da galinha que fará com que ela se arrie contra o chão se vocês fizerem passar alguns metros acima dela um papel recortado em forma de falcão. Então, você veja o que é uma reação instintiva. Né? Ou seja, a galinha, diante do falcão, não importa se está lá o falcão mesmo ou uma imagem do falcão. Ela, instintivamente, ela se arria no chão para se defender, para se proteger, sei lá o quê. Não importa. Diante dessa imagem, viva ou morta, a galinha vai arriar no chão. E é isso que o Lacan fala. Né? O instinto é isso. Ele oferece uma imagem relacionada a reações com uma fonte, um objeto, um impulso e um fim definido. Ao contrário da pulsão, que produz algo mais parecido com uma colagem surrealista, sem pé nem cabeça, sem começo nem fim, sem fonte ou objetivo. Né? Porque quando a gente fala de fonte, a gente está falando do corpo, dessa zona erógena, entende?
E nada na pulsão é exatamente definido. Onde há definição é a nível do instinto, né? Bom, então, a gente pode dizer, não sei se vocês vão concordar, a pulsão comparada com o instinto, ela é mais artística, mais inventiva, mais livre, ou melhor dizendo, surreal, né? Por isso que Lacan vai dizer que a pulsão é uma montagem de 4 elementos disjuntos e descontínuos, e não um programa organizado de correspondência entre o mundo exterior e o mundo interior. Entende? Porque ele fala o seguinte, essa diferença, esse programa, ele vai distinguir a montagem do programa. E ele vai dizer que a pulsão é uma montagem que não tem pé nem cabeça. E esses 4 elementos da pulsão, que a gente vive repetindo, né? Os 4 elementos da pulsão, eles se relacionam de forma absolutamente descontínua. Não há relação de continuidade entre esses elementos. Eles são disjuntos, né? Eles são disjuntos, isso significa dizer que eles não formam uma unidade, né? E eles são descontínuos, né? No sentido de que eles não evoluem, né? Eles não são uma unidade que vai evoluir. Não, isso não existe, né? No que diz respeito à pulsão, a gente não vive a continuidade, mas sim a descontinuidade e a disjunção. Então, obviamente, ao contrário do instinto, para a pulsão, né? Quer dizer, para a pulsão não existe coerência entre o mundo exterior e o programa interno. Aliás, coerência em função da pulsão é algo que não habita o ser humano, ainda que a gente cobre, né? Coerência. Mas se a gente toma, você veja a importância clínica isso, né? De tomarmos o sujeito na sua vertente pulsional, né? Porque a pulsão não é passível de ser controlada, né? Ainda que a gente queira controlar as pulsões, né? A gente vê isso, por exemplo, nas drogas de sonhos, onde, né, a questão do vício, né? Você tem aquele movimento pulsional incontrolável, né? Por mais que você, nem mesmo a medicação, às vezes, dá jeito nisso. Então, aliás, nem coerência e muito menos moderação. Quer dizer, então, a nível pulsional, não existe coerência e muito menos moderação, tal como pregava Aristóteles na Ética a Nicômaco, né? Pregando a moderação. Se fala de pulsão, as pulsões elas não são moderadas, não há como apaziguá-las, não há como. Então, a gente pode dizer que a pulsão ela é exagerada, forçando o prazer e rejeitando o famoso equilíbrio. Você precisa ser mais equilibrado, você tem que ter uma vida mais equilibrada. Sinto muito, mas no que diz respeito ao humano, essa questão do equilíbrio, da moderação, isso não existe, né? A partir do momento que somos habitados, a partir do momento que somos seres pulsionais. Então, vocês veem a importância desse conceito. Por que esse conceito, né? É interessante, uma coisa interessante é o seguinte, poxa, por que o Lacan, ele falou, ele colocou a pulsão como um dos conceitos fundamentais e não o desejo? Isso é uma boa pergunta. Desejo, né? Porque o próprio Lacan diz assim, o desejo é um conceito criado por ele, já a pulsão não, né? Quem traz a pulsão é Freud. Então ele parte então esses 4 conceitos fundamentais da psicanálise, eles foram alencados a partir
partir da obra freudiana, né? Porque esse conceito de desejo donalista, isso tudo foi Lacan quem introduziu, entende? Então é por isso que ele não o colocou como sendo um dos conceitos fundamentais. Enfim. Então, a pulsão, diríamos, ela é exagerada, forçando o prazer e rejeitando o famoso equilíbrio. Queremos mais e mais, não é isso? A gente está sempre querendo mais e mais prazer. E a questão, como podemos tentar prolongar o prazer? Como a gente pode aumentar o prazer? De onde ou como iremos obtê-lo? A pulsão, ela segue a lei do prazer. Mas, ao mesmo tempo, transgride ou força o prazer. Ela segue a lei do prazer, né? Mas ela vai além do prazer. Ela transgride o prazer. Então, porque o que conhecemos fisicamente da pulsão é o prazer e nossa constante necessidade de obtê-lo. Aliás, forçamos constantemente o prazer, porque a pulsão é uma força contínua. Por que a gente vive buscando prazer? Por que a gente força querendo mais e mais prazer? Por conta da própria pulsão, que ela é contínua e persistente. Porque a pulsão não para, a gente também não para de ir atrás do prazer, né? Só que a pulsão, ela não é regulável como a bexiga, quando está cheia e precisa ser esvaziada. Ou o estômago, quando está vazio e precisa ser preenchido. Sentimos o quê? Quando a gente está com fome, a gente sente que precisa comer, né? A gente sente que a gente tem que fazer aquilo, né? Quando a gente está com a bexiga cheia, a gente sente que tem que esvaziar a bexiga. Então, tudo isso é uma questão de pura necessidade. A pulsão não é a pressão absoluta da necessidade, como é o impulso. E o Lacan, ele é categórico nisso. A pulsão não é o impulso. A pulsão é uma força constante que não cessa com o consumo de um objeto tal como o instinto. Falava agora da fome, falava da necessidade de urinar, ou seja, né, quando você está com fome, você vai e consome aquele objeto. E aquela necessidade, pelo menos momentaneamente, ela cessa. E você ainda, inclusive, obtém um prazer disso. No caso da pulsão, não existe um objeto passível de ser consumido onde você obtém um alívio momentâneo, como no instinto. Então, a pulsão é uma força constante que não cessa com o consumo de um objeto tal como o instinto. Uma vez que consumimos alguma coisa, ela não está mais ali para que nos relacionemos com ela. Para que haja relações, algo tem que restar. Algo não deve ser consumido. Porque, ao consumir, o objeto desaparece. Né? E você já não tem mais relação. Entende? Quer dizer, então, esses objetos do instinto, eles não têm nada a ver com os objetos pulsionais. Por quê? Porque eles são passíveis de ser consumidos e, portanto, eliminados. Os objetos pulsionais não são passíveis de serem eliminados. Né? E aí vocês podem me perguntar, bom, eu estava afirmando, para que haja relações, algo tem que restar. Algo não deve ser consumido. E aí eu pergunto, e o que não é consumido? A placenta, diz Lacan, os restos do parto, o seio, as fezes, a urina e todos os objetos excretados que caem do corpo. É com essas substâncias caídas e perdidas
que, diferentemente dos animais, podemos ter as mais profundas relações narcísicas. Entenderam? Por que a gente tem relações com esses objetos? Né? No caso da pulsão oral, da pulsão anal, né? A gente fala das fezes, é porque eles não são passíveis de serem consumidos. Né? Então, portanto, a gente pode estabelecer relações com esses objetos, né? Porque eles não são passíveis de serem eliminados. Ainda que sejam perdidos, mas eles não podem ser consumidos. Né? Então, a perda ela é a condição indispensável nas relações da pulsão e do desejo. Na medida que esses objetos são caídos e perdidos, né? e são objetos que caem do corpo. Né? Essa é a condição de existência da pulsão e do desejo, a perda do objeto. E essa perda ela se dá como? Em função da relação com a linguagem. Né? O significante barra a necessidade e produz a pulsão. Então, a gente pode dizer que a pulsão é o resultado do funcionamento do significante. Então, a questão é que, uma vez no campo da linguagem, uma parte de nós escapa a esse campo, o real do instinto. O corpo dos instintos é um corpo dessexualizado, porque é da ordem do real. Né? Isso a gente fala e repete muito, o real do corpo. O que é o real do corpo? É esse organismo, é esse corpo dessexualizado. E é interessante que, apesar desse corpo não ser sexualizado, existe prazer nele. Mas isso que eu achei interessante. Mas é um prazer estático e sem erotismo. Então, o erotismo é que faz a diferença entre pulsão e instinto, entre um corpo sexualizado e, portanto, um corpo erotizado e um corpo dessexualizado, portanto, um corpo estático, sem movimento. Né? Então, na medida em que você isso é interessante, por quê? Porque esse corpo dessexualizado é o que muitas vezes você também vê na clínica, né? Esse corpo sem erotização. Então, a erotização ela estabelece a diferença entre pulsão e instinto. Então, enquanto o instinto é dessexualizado, a pulsão é erótica. Assim, comer porque se tem fome é uma coisa. Mas comer num sonho requer a pulsão com seu erotismo. Então, isso é uma coisa importante. Para uma satisfação maior, há que haver erotismo. Né? Então, é difícil você obter. Né? E você vê isso na neurose, né? Presente, esse corpo dessexualizado, de quê? De erotismo. Então, para obter uma satisfação maior, há que haver erotismo. Então, é o erotismo que faz toda a diferença. Né? Quero trazer isso para vocês, essa questão do erótico. Né? Como o erótico, né? Ele vai... Isso você vê, por exemplo, talvez pudesse fazer uma diferença entre o corpo na histeria e o corpo na neurose obsessiva. Né? Talvez o corpo na neurose obsessiva ele esteja mais próximo, né? Do instinto, né? Desse corpo e desse corpo do instinto, esse corpo dessexualizado. E o corpo na histeria, né? Não é à toa que Freud descobriu a psicanálise através desse corpo histérico, né?
E é um corpo vivo, é um corpo em movimento, é um corpo que faz apelo, coisa que às vezes você não verifica na neurose obsessiva, né? Portanto, é por isso que nós falamos de estericização, né? Na neurose obsessiva. Estericização, inclusive, do corpo, né? Ou seja, pô, falta erotismo, né? A gente fala, pô, fulano, falta erotismo, entendeu? Às vezes a pessoa é bonita, né? Vocês não veem pessoas lindas, bonitas, mas sem erotização, né? É um corpo meio dessexualizado, bonito, perfeito, tudo bacaninha, tudo em cima, tal, mas, sei lá, falta sal, né? Você fala, puxa, falta um apelo, né? Enfim. Então, logo, esses dois níveis de nosso ser, instinto e pulsão, se movimentam de duas formas distintas. Enquanto o instinto, com seus ritmos orgânicos de sono e vigília, de fome e saciedade, eventualmente sossega, a pulsão é o próprio desassossego. É isso aí, gente. Durmam com esse barulho, né? Durmam com as pulsões, né? Enfim, elas, mesmo você dormindo, elas continuam ali trabalhando, né? No sonho, né? Onde a gente alucina várias coisas, né? Então é isso. A pulsão é o próprio desassossego. Então, sinto muito, mas nem se aposentando você vai ficar sossegado. Que é o sonho de alguns obsessivos, né? Eu quero trabalhar para um dia descansar. Você não vai descansar. Aliás, nem na morte você vai descansar, né? Porque, bom, a princípio a gente não sabe, mas acho que não. Obrigado, gente. Estão abertas perguntas, fiquem à vontade. Enfim, como eu falei, é um assunto muito complicado esse, gente. Esse é o recorte que eu pude fazer. Deixei de lado muitas coisas, né, que eu vou tentar sanear na próxima aula. Mas eu não sei, vamos ver, né? A partir das perguntinhas hoje de vocês, vocês vão me direcionar para onde eu vou na próxima vez. Bom, as perguntas estão abertas. Por favor, fique à vontade. Sérgio, tem 3 pessoas aqui, Nadir, tá. Tereza Meloni e Ana Paula Gomes. Tá, vamos lá. Eu sou primeiro, Alexandre? Sim, primeira. Então, eu tenho uma pergunta e uma coisa que eu achei curiosa. Vou fazer a pergunta primeiro. Posso fazer os dois? Posso falar os dois? É rapidinho. A pergunta é, quando você falou da parte dos chamados excrementos, das fezes, urina, você pode repetir essa parte, Sérgio? Porque eu tenho dificuldade para entender, eu sempre tive dificuldade para entender um pouco da relação das fezes, por exemplo, com a pulsão. Eu entendo a questão do outro, da fase anal e tudo mais, mas acho que se você repetir o que você falou, já vai me ajudar. Para eu ver se porque você falou, eu quase entendia, mas aí já comecei a prestar atenção em outra coisa. Não, porque, veja bem, todos esses objetos, né, tanto a placenta, o bebê nasce e perde, né? Tudo isso são partes do corpo, né? Todos os objetos funcionais, você vê, são objetos que caem do corpo, caem, né? Então, a placenta, né, os restos do parto, o seio, as fezes, a urina, são todos objetos excretados. E por exemplo, e não são objetos que são consumíveis, né? Você não consome as fezes, né? Você não... A própria placenta, enfim. Então, esses objetos que caem e são perdidos, eles se constituem como objetos funcionais. Eles se tornam funcionais porque são perdidos? São coisas exatamente, exatamente. Foi o que eu falava sobre no início, sobre o objeto da pulsão. O objeto pulsional é ausente. Por isso que o Freud diz que ele não tem importância. Ele não tem importância. O que tem importância
é o contorno que ele faz em torno desse objeto. Mesmo que o objeto não esteja lá, a pulsão ela marca ali, né? É um objeto que está ausente, porque são objetos que caem, que são perdidos, entendeu? São perdidos. As fezes, no caso, o tempo todo você está ali perdendo as fezes. Você não consome as fezes, você não come as fezes. São coisas irrecuperáveis que... Exato, exato. Não são... Exatamente, exatamente. Isso é que caracteriza um objeto funcional, né? Você tem o objeto oral, o objeto anal, né? Aí você tem a pulsão oral, a pulsão anal, né? O objeto voz e o objeto olhar. Então, e aí o objeto voz e o objeto olhar é um caso à parte, da gente poder trabalhar isso, porque, enfim, é bem complexo mesmo. Porque, olha, gente, assim, eu nem falei das vicissitudes da pulsão hoje. Nem falei. Você vê como é um assunto hiper complicado. E qual foi a outra pergunta que você tinha? Então, é mais uma... Você falou de Aristóteles, aí me veio Platão na cabeça, sei por quê. Aí eu lembrei de um mito que está no Fedro, de Platão, que eu acho que Platão, sem saber, eu posso estar viajando muito, mas eu acho que vale a pena falar, ele sem saber, ele falou um pouco até de pulsão, falou de pulsão de vida e de morte. Esse mito é o mito do cocheiro, não sei se vocês conhecem, está lá no Fedro. Então, é assim, o ser humano, ele está numa carruagem que é puxada por 2 cavalos. Então, é uma pessoa numa carruagem puxada por 2 cavalos. Um cavalo é branco e o outro é preto. O branco seria o que ele chamava de alma... Então, o cara que está no cavalo é a alma racional. Então, é a consciência, o eu, e assim por diante. O cavalo branco é a alma irracível, que ele fala de coração, de força, coragem, de impetuosidade. Aí eu associei mais com a pulsão de vida. E o cavalo preto é a alma concupiscente, que é aquela que ele localizava até no baixo ventre, que satisfaz os apetites do instinto. Né? No caso, eles não tinham esse conceito de pulsão. E aí ele fala assim, que a missão do cocheiro, quer dizer, da consciência ou do eu, que ele valorizava muito essa coisa da consciência, da razão, era fazer com que os 2 cavalos puxem a carruagem harmonicamente, ou seja, ter essa coisa da moderação, que o Aristóteles... E aí ele falava, não pode ceder nem a um nem a outro, muito ingênuo ele também. Então, se ceder, essa parte ele fala da repetição. Se ceder a qualquer um dos 2 cavalos, caminhará em círculos sem parar, não sairá do lugar. Isso vai gerar sofrimento, conduzindo todas as almas, bem as 2 almas, que é o equilíbrio e a moderação, e quer dizer, ele precisa conseguir conduzir as pulsões, no caso, a consciência teria que conduzir essas pulsões, esses cavalos para conseguir. Isso é importante. Pois é, a gente é isso. A nível pulsional, nós somos conduzidos. Sim. Ninguém conduz nada. A gente fala, não, eu preciso conduzir a minha vida. Calma lá, não é bem assim. Entendeu? A nível pulsional, nós somos comandados, conduzidos, né? O melhor que a gente pode... Esse é o ponto, essa é a grande diferença. Por isso que não existe, do ponto de vista do ser humano, moderação, essa ética aristotélica que prega o equilíbrio e a moderação. Mas vamos lá, que tem mais pessoas aí. Obrigado pela sua contribuição, adorei. Beleza. Obrigado, Nadir. Valeu. Qual é o próximo aí? Sérgio. Parece que sou eu. Então, Sérgio, eu tenho algumas observações aqui. Realmente, o negócio te deu trabalho, mas você está dando trabalho a gente também, né? Quando você começa logo a falar, né, que a nível da pulsão a gente não reconhece o que é um homem ou uma mulher, no nível do instinto, sim, é claro, né? No nível do instinto, porque aquilo que é imprimido para o animal macho
e aquilo que é imprimido para o animal fêmea é absolutamente determinado. Então, há, a nível do instinto, possibilidade de representar o macho e a fêmea, ok? Bom, eu queria saber alemão para poder saber o que o Freud disse quando ele disse a pulsão é aquilo que liga o orgânico ao psíquico. Isso é a frase mais ou menos literal dele. E que palavra é essa em alemão que ele diz liga? Eu fiquei escutando você e dizendo é uma ligação que a gente, pelo menos eu só posso entender pelo nível da insistência. Ou seja, fazer uma liga, ligar incessantemente. Porque, na medida que toda a tua exposição mostrou da impossibilidade, né, de reduzir o orgânico ao psíquico, essa pulsão, portanto, é incansável, né, não para, porque essa ligação tem que ser feita constantemente. Olha só como é que muda, né, a leitura que a gente faz do Freud. Né? A gente poderia achar que a pulsão liga e está ligado. Não, ela é constante craft, é uma força constante de ligação para aquilo que não é ligável. Né? E aí você fala do exagero. Né? Eu pensei também na insistência, no exagero da pulsão e tal, do fato dela ser incontrolável. Eu senti falta, eu acho que você pode abordar isso da próxima vez, pelo menos eu vou deixar aqui, da questão do gozo. Né? E quando você fala também das situações do vício, das adições, etc., enfim, de todas essas atividades em que o sujeito não controla, e todas as atividades são assim, porque a vida é assim, né? A gente podia pensar que aí, nesse caso, o sujeito é gozado. Né? Na condição de gozo, o sujeito é gozado, diferente do prazer. Eu me surpreendi quando você falou que no instinto tem prazer. Fiquei pensando, será que, quer dizer, um animal, o prazer é algo dimensionável? Mas, enfim, e eu fico pensando que se tem prazer no instinto, o que não tem é gozo. Né? A questão do gozo é específica da pulsão. São questões que eu estou deixando para você. Né? Essa questão do prazo, você fala. Termina. A outra eu nem sei formular direito, mas é a questão do... no final, você falou do corpo dessexualizado, você diz a pulsão, o instinto dessexualizado, a pulsão erotizada. Quer dizer, ali onde não há determinação do sexo, cabe o erotismo. Né? E aí você falou, na clínica a gente vê, ou nas pessoas, falando sem sal, sem isso, sem aquilo. Eu fiquei pensando se... mesmo nessas situações em que, na aparência, a gente diz que não há um erotismo, mas em se tratando de... ainda assim se trata de pulsão, né? Mesmo na pessoa que a gente aparentemente diz deserotizada, que tarará, se é pulsão, sempre será erotização, mesmo com essa aparência de, como Freud chamou no texto Psicanálise Selvagem, falta de viço, falta de sal. Mesmo assim, se tratando de humano e se tratando de pulsão, há erotização. Eu quero colocar essa questão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um corpo passível de ser erotizado, sem dúvida nenhuma. Todo corpo é erotizável, mas tem corpos, né? Se você quer obter, e isso eu achei legal, porque o Lacan diz, você quer obter mais satisfação, aqui havia erotismo. O erotismo é a condição da satisfação. Né? É isso que eu estou trazendo. E o que é satisfação a nível da pulsão? É o circuito. É justamente esse contorno. É o circuito. É a satisfação impossível de ser satisfeita. Exatamente. Essa satisfação parcial. Exatamente. Daí a pulsão ser parcial. Por isso é que eu acho que há um resto erótico, mesmo nesses sujeitos que se apresentam com aparência deserotizada. Há um gozo aí do sintoma, digamos, nos grandes deprimidos, etc. Eu penso. Assim. Eu só não trouxe o gozo porque o Lacan não fala disso nesse capítulo, entendeu? Esse é o problema. Eu tentei me ater ao capítulo, né?
Eu poderia falar várias outras coisas sobre a pulsão, a questão da demanda do outro, o matema da pulsão, entendeu? S barrado pulsão de D, né? Que é interessante a gente ver isso, né? Mas ele não está trabalhando ainda esse ponto. Mas eu quero ver se eu, mesmo assim, trago na próxima vez, porque é importante, quando a gente fala de pulsão, porque a pulsão está articulada à demanda do outro. Isso é muito importante. Agora, de que forma e de que maneira? Isso a gente vai ver na próxima vez. Mas é interessante a questão do gozo. Eu vou ver como é que eu posso trazer isso da próxima vez. Mas o que eu estou dizendo é que há prazer no instinto, mas é um prazer estático e sem erotismo, né? Essa é a diferença do prazer na pulsão e do prazer no instinto, né? É mais no nível da saciação, né? É um prazer que não deixa resto. É um prazer que não deixa resto. É um prazer que não deixa resto. É a nível da saciação. Eu penso que o animal não tem consciência de que eu acabei de mamar e estou com prazer. Não. No que saciou, o vínculo dele com o objeto leite, digamos assim, acaba. Então, isso é o caso do bebê que eu estava te falando. Ele mama e ele fica saciado. Não existe esse... Não fica, não. Bebê não fica. Momentaneamente ele fica. E obtém o prazer disso. Momentaneamente. É isso. Na pulsão não tem instantaneamente. Na pulsão nem isso, não tem isso. Você não tem satisfação. A mesma satisfação que você obtém ali quando você ingere aquele alimento. Isso. E, de fato, você obtém satisfação e prazer. Mas é um prazer, como estou te falando. Porque eu penso que no animal o objeto é o leite. No humano, o objeto é o seio. E o seio não é nem do bebê nem da mãe. É uma coisa que cai entre os dois. Agora, só a última perguntinha da Paula, né, que ela ficou bem. Obrigado, Tereza. Muito obrigado. Pois é, a minha vai um pouco nessa direção da diferença que você faz entre a pulsão e o instinto, quando você fala que o que difere é a questão do erotismo, né? Do erotismo que há na pulsão. E aí, assim, é uma pergunta, e eu acho que a gente não vai conseguir dar conta disso hoje, mas como é que fica, então, a questão da pulsão de morte? Como é que a gente pensa aí a pulsão de morte a partir do erotismo? Peraí, porque quando a gente fala de pulsão, a gente está falando de pulsão de morte, né? É porque o Lacan ele não fala disso ainda nesse capítulo, mas, a rigor, toda pulsão é pulsão de morte, né? Então, ao falar de pulsão... Então, assim... Pois é, mas é porque eu entendo o erotismo numa certa fusão das pulsões, né? Pulsão sexual e pulsão, pensando freudianamente, né? Pulsão sexual e pulsão de vida e pulsão de morte. Há uma fusão aí, nesse dualismo freudiano, né? Porque há uma pulsão de morte destrutiva que eu fico me perguntando qual a relação disso com o erotismo. Mas, olha só, a pulsão está articulada ao significante. Então, quando você fala de pulsões sexuais, você está falando do quê? Do significante. Sim. E o significante é o quê? É a morte da coisa. Então, a morte está presente no simbólico. Entende? Então, é nesse sentido que o Lacan vai dizer, poxa, não há essa diferença entre pulsões de vida e pulsões de morte. Por quê? Porque, claro, há um aspecto destrutivo, mas a destruição é necessária. É até condição da criação. Condição da vida. A vida é destruição, é perda o tempo todo. Não, é morte. Pois é, mas é isso, é a inclusão da morte na vida. Entende? Sim. Então, assim, então, o erotismo ele está ligado às pulsões. E pulsões o quê? Esse dualismo ele não existe mais em Lacan, entendeu? Ele vai pensar de forma diferente.
Mas vamos pensar na própria questão, do próprio exemplo que você trouxe, né, dos drogadictos, né? Para pensar mesmo, para mim isso é uma questão. Onde que fica o erotismo dessa pulsão que é de morte? Veja bem, que eu acho que no caso dos drogaditos, essa talvez seja uma direção do tratamento. Essa erotização desse corpo que está completamente dessexualizado. Sim, sim. Entende? Mas pulsionalmente ele está agindo, né? Está ali, num gozo a mais, né? Tem uma coisa pulsional ali, né? Tem uma coisa pulsional, pois é, mas quando eu digo, é isso que eu falo dessa erotização, entendeu? Porque o corpo do instinto, esse real do corpo que a gente fala, o real do corpo, é o corpo dessexualizado. É o corpo, digamos assim, quase que separado do simbólico e do imaginário. O corpo do instinto é o puro real, digamos assim, é o puro real. Né? O corpo pulsional é diferente. O real está presente, mas entrelaçado com o imaginário e o simbólico. Isso eu entendo, mas quando você fala dessa distinção, né, que marca essa distinção entre o instinto e a pulsão, é o erotismo, em alguns casos, para mim é difícil localizar o erotismo, né? Mas, enfim, eu acho que isso envolve o conceito de gozo, de dessexualização, enfim, eu acho que gozo e erotismo, né? Qual é a relação aí, enfim. Eu acho que é só para a gente pulsionalmente também ficar restando. É isso aí, obrigado. Valeu. Acho que tem mais umas perguntinhas aí, a Bílio, né? Eu e a Bílio. Tá, vamos lá. Então, quando você fala da distinção de instinto e pulsão, você está falando isso no humano ou comparando, né, instinto, enfim, animal? Não, estou falando humano. Então, existe porque, no assim, animal? Não, então, porque te escutando, eu fiquei com a sensação de que você estava falando isso no humano, né? Mas estudando a pulsão, inclusive nesse capítulo e alguns outros no Lacan, eu sempre entendi que a gente só pode falar instinto no ser humano num primeiro momento, assim, tipo, o primeiro choro do bebê, né? E a partir do momento que já tem um outro que vai dizer isso é fome, isso é sede, isso é cólica, né? Já não haveria mais instinto, a gente só poderia falar de pulsão, porque de alguma maneira, né? Isso que é do orgânico passa a ser atravessado por algo do psíquico, né? Então, assim, você até falou, a gente não pode ignorar que existe o orgânico, né? E aí eu fiquei pensando, mas será que a partir do momento, né, que a gente pensa que o orgânico de alguma maneira ele é atravessado, né, pelo psíquico, a gente falaria de corpo, né, mais do que de orgânico? Mas porque quando eu falo de instinto, eu estou falando, como eu falei, esse corpo ele é real. Do Uber, Matheus. Quando a gente fala do real do corpo, o que é o real do corpo? É esse corpo que escapa ao simbólico e ao imaginário. Entendeu? Então é disso que eu estou falando, entendeu? Então, isso está presente no humano. Né? Quando o real do corpo se manifesta, é um corpo carne, né? Sem o revestimento simbólico e imaginário. Isso eu vou voltar a falar. Eu não entendo como é que pode existir, a partir da entrada no significante, como é que pode usar o real puro. Você mesmo disse que não existe o real puro. Então, não existe esse corpo de puro real, na medida que entra a linguagem, eu acho. Eu concordo com a Tereza, Sérgio. Eu acho assim eu acho que, de alguma maneira, a partir do momento que a entrada do significante, né, isso, através desse outro, enfim, eu não sei se a gente pode falar de instinto, até porque, né, você deu o exemplo da fome, o sujeito sente fome,
né? Mas até a fome não é uma fome como do animal, que é puramente instintiva, já é atravessada por algo, por isso que alguns sentem mais fome, outros sentem menos fome, alguns têm compulsão alimentar, enfim. Né? Me parece que já é atravessado pelo psíquico. E aí, a partir disso, por mais que tenha algo que venha do orgânico, isso passa a ser também psíquico. Mas aí o real... pois é, mas tem algo que escapa ao simbólico e ao imaginário, senão no real não existiria. E a gente não poderia estar falando dele. Né? Mas isso que escapa é o que comparece no orgânico, então? Seria isso? Você acha? Exatamente. Eu acho. O real orgânico. Exatamente. O real do organismo é aquilo que escapa. Porque a gente não pode esquecer o fato de que nós também somos... enfim, tem essa coisa muito difícil de falar do organismo no humano. Esse é o problema. Olha, eu acho que o orgânico real é perdido para o humano. É aquilo que escapa no sentido que é perdido. E só tem efeito enquanto falta. Desculpe, Abílio. Não, porque eu estava aqui esperando. Será que vai dar tempo de eu ainda falar, Sérgio? Fala, por favor. Opa, então tá. Não, assim, como você disse, eu acho que você trouxe uma aula muito importante, assim, uma aula difícil, e assim, é um tema bastante complicado para a gente discutir. Eu fiquei lembrando aqui, Sérgio, a tua aula me inspirou isso, eu acho que você trabalhou muito bem para a gente pensar aquela questão, nos anos 70, quando a gente teve a publicação lá do Laplanche-Pontali, que o Laplanche-Pontali ele trabalhava com a noção de apoio, né? Que a pulsão se apoia no instinto, né? Isso foi muito divulgado isso foi muito divulgado por Laplanche-Pontali, a ponto do Alfredo Garcia Rosa utilizar esse conceito naquele livro dele que é famosíssimo, o Acaso e Repetição, né? Ele justamente entre o instinto e a pulsão, e anos depois ele manda todo mundo rasgar aquele livro. Imagina rasgar aquele livro maravilhoso dele, mas ele diz: rasga esse livro, porque a noção de apoio entre instinto e pulsão não dá para a gente pensar ela em psicanálise, né? E ele justamente... me lembro que eu fiz um curso com ele em que ele foi justamente fazer essa mudança, né, teórica dele, né? A pulsão é algo completamente, né, distinto do instinto, né? E se a gente pensar a fome como uma privação nutricional, como há nos animais, né? Evidentemente, como instinto, como esquema de comportamento, né? O que a gente vai ter, né, é uma resposta instintiva a essa privação nutricional. Mas se a gente pensar a fome como algo que vem a partir, né, da demanda do outro, como a demanda alimentar do outro, a gente não pode, mas não há como a gente pensar, né, uma relação entre instinto e pulsão. Um pouco nessa via até do que a Ana Luísa estava nos trazendo, né? Quer dizer, a pulsão como uma tendência que, de alguma maneira, tenta responder, tenta dar conta, né, daquilo que vem a partir da demanda do outro, jamais pode ser tomado no nível do instinto. Então, acho que assim, essa seria uma questão, talvez, que a gente tivesse que incluir, né, nessa complexa discussão que você está trazendo, né? Porque, em alguns momentos, parece... Eu sei que você, o tempo todo, tentou separar, mas, em alguns momentos, a gente pode incorrer nessa ideia de que haveria, né, uma ideia de apoio entre instinto e pulsão. Não, veja bem, Abílio, olha só que tem uma diferença. Eu estou tratando o instinto como algo da ordem do real, e não é o real no sentido da realidade. Então, o conceito de apoio e de instinto tem uma consistência que
o real do corpo não tem. Entende? O real do corpo, desse corpo, do instinto, é um real que justamente ele é da ordem desse impossível, entendeu? É um corpo, entendeu? É um corpo deste. Tudo bem, eu só posso falar. A pergunta é: será que existe o puro real? Será que o real existe descolado do imaginário e do simbólico? Esta é a pergunta. Eu quero saber. Por quê? Porque o que eu estou falando é disso, é desse puro real, desse real descolado do imaginário e do simbólico. Você perdeu a minha aula. Sim, entendi. Entendeu? É diferente, mas foi bom você trazer essa noção de apoio, porque é o instinto que se apoia, quer dizer, a pulsão se apoia, a pulsão não se apoia no instinto, não tem nada a ver. E isso que eu procurei marcar hoje, uma coisa é o instinto, outra coisa é a pulsão, e a pulsão ela não se origina do instinto, não é isso. Não, são duas coisas inteiramente diferentes. Eu entendi exatamente por aí. Mas, por exemplo, quando você coloca a questão do prazer no instinto, né? Quer dizer, talvez você tenha trazido aí um termo, né? Uma referência que não pode ser do instinto, né? Ela é uma referência à pulsão, mas não ao instinto. É mais a questão da saciabilidade, exatamente. Aquilo que Abílio, mas isso é o Lacan, né? O Lacan fala em vários momentos desse capítulo de instinto. Então, o meu desafio é trazer aqui o que ele está querendo dizer com instinto. Ele fala disso o tempo todo. Claro. Não, porque o princípio do prazer, né? Enfim, ele já estaria, né? Já seria regido, né? Na ordem do inconsciente, né? Então, já fala aí, né, da questão do psiquismo humano, quer dizer, já inclui necessariamente, né, aquilo que se apartou da natureza, né? Aquilo que não tem mais relação com a natureza, né? Que é da ordem desse sujeito da linguagem, sujeito falante. Foi só, eu quis trazer essa questão só para a gente poder, porque eu acho que o que você trouxe muitas coisas ricas, e para a gente poder voltar a essa questão que, na época dos anos 70, 80, que a gente ainda não tinha aqui a primeira edição do Seminário 11, o Seminário 11 foi um dos primeiros seminários editados no Brasil, quer dizer, a gente não tinha nem esse apoio, digamos assim, do Seminário 11, né, para poder fazer essa separação entre o instinto e a pulsão. Tem um livro do Jacques Lamillet que diz assim, Biologia Lacaniana. O que vem a ser essa biologia lacaniana, entendeu? Tem uma provocação aí, mas... E ele usa muito esse livro quando ele está falando, inclusive, de pulsão, né? Exatamente. Para falar de sublimação também. Sim. É isso aí. Bacana, Sérgio, muito bom. Valeu, gente. Muito obrigado aí todos pela atenção de vocês e pelo tempo, tá? E vamos bom, enfim, mês que vem teremos mais. Não, mês que vem. Ainda tem mês que vem, não se livra, não. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Beijo para todos. Boa noite. Tchau, tchau.